Sequência na palavra fruto do Espírito, né? Longanimidade, benignidade, bondade. Eu queria convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Gálatas, Gálatas 5, onde Paulo escreve à igreja da Galácia. Amém? Gálatas 5, a Bíblia nos diz assim. Na verdade, o livro de Gálatas é o livro muito antigo em que nós temos a referência de ouvir essa palavra sobre frutos do Espírito. Quando a gente quando a gente começa a ler Gálatas, até o final do capítulo 5, a gente vai vendo sobre as obras da carne, as obras do Espírito. Então é um texto bastante antigo, muita gente usa esse texto para várias coisas, mas eu queria abordar ele no tema que nos foi proposto esse mês. A Bíblia diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam agora firmes e não deixem submeter novamente a nenhum jugo do seu passado, a nenhum pecado que te escravizava. Ouça bem o que eu, Paulo, estou dizendo. Caso se deixem circuncidar, caso se deixem com práticas antigas, Cristo de nada servirá. De novo declara a todo homem que se deixa praticar os velhos pecados, as velhas ações, circuncidando, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nos aguardemos pela fé a justiça, que a nossa esperança está em Cristo Jesus. Porque em Cristo nem circuncisão, nem o seu passado, nem velhas práticas, nem circuncisão tem efeito nenhum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem, vocês estavam indo bem. Quem os impediu de continuar a obedecer à verdade? Tal persuasão, tal palavra, tais pecados não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento estraga toda a massa. Estou convencido no Senhor que vocês não pensaram de nenhum outro modo. Aquele que prega diferente, aquele que ensina diferente, aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, se ainda estou pregando tudo isso, porque continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera se eles se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião às velhas práticas, à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros em amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado, para que não se destruam mutuamente. Por isso lhes digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é o contrário do Espírito, e o Espírito ao contrário da carne. Eles estão em conflito com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém? Essa carta para os Gálatas, para a igreja de Galácia, ela talvez ao ler e ao você ler na sua palavra, você não viu todos os tons que Paulo quis dizer sobre ela. Paulo, ele não mandou uma carta escrita como nós estamos conversando. A igreja de Galácia, a igreja dos Gálatas, ela era uma igreja de muitas contendas, de muitos problemas. Vários tipos de pessoas vinham para essa igreja. Tinham vários tipos de judaísmo que se influenciava nela. Tinha gente de Nazaré, tinha gente de Israel, tinha gente de todo lugar. Então, quando essas pessoas se juntavam na igreja dos Gálatas, Paulo tinha muito trabalho para conduzir tudo isso. E essa igreja deu muito trabalho para Paulo. Essa carta é uma carta que Paulo diz o seguinte: olha, se essas pessoas estão me dando problema desse jeito, elas só vão conseguir parar de me dar problema se elas viverem no Espírito. Essa é uma palavra que Paulo está dizendo o seguinte: os tons que Paulo coloca na carta, os verbos que Paulo coloca na carta, ele está dizendo o seguinte: olha, quem vos convenceu de outro evangelho?
Vocês estavam indo bem, vocês estavam pregando na igreja, vocês estavam conduzindo a igreja, vocês estavam liderando a igreja, vocês estavam dizimando na igreja, vocês estavam abstinendo do pecado, saindo de perto do pecado, e agora vocês querem voltar para as velhas práticas? Quem que convenceu a gente de conduzir de maneira diferente a nossa vida? E quando a gente começa a falar de fruto do Espírito, longanimidade, paciência, amor, benignidade, tudo aquilo que a Bíblia nos diz agora em Efésios 5, a gente acha que isso vai entrar na nossa vida de qualquer maneira. A gente acha que isso é muito fácil. A gente acha que a gente vai nascer, acordar e viver paciente, e viver bondoso, e viver longânimo. A gente acha que isso não vai nos conflitar. A gente acha que isso vai acontecer de uma maneira muito simples, muito tranquila. E quando nós começamos a pensar sobre isso, sobre obras da carne, são manifestas, quando Paulo começa a falar sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne, a gente começa então a trazer uma relação com Deus de causa e efeito. O que é uma relação com Deus de causa e efeito? Era o que os Gálatas estavam vivendo. Havia uma guerra entre si. Paulo começa a dizer e fala, se vocês continuarem mordendo uns aos outros, como que a igreja vai andar? Se vocês continuarem com as impurezas da vida de vocês, como que a igreja vai prosseguir? Paulo está dizendo para a igreja, fala, olha, vocês estavam indo do céu da terra 2 anos atrás, sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai, de repente, você deu uma guinada, virou para outro lado. Quem vos convenceu que esse evangelho não é benéfico para a tua alma? Como relacionar a Deus numa condição de causa e efeito sobre o fruto do Espírito? Não, agora eu vou ser sábio e Deus vai me dar sabedoria e agora eu aplico sabedoria, eu transpiro sabedoria, eu choro sabedoria, eu abro a boca em sabedoria. Irmãos, nós precisamos de usar o evangelho sem ter um cérebro de amendoim. Esse evangelho é um evangelho vivo e eficaz para que nós possamos agora pegar o evangelho de Jesus, apalpar o evangelho de Jesus e conduzir a nossa vida humana. Irmãos, quem aqui não precisa de domínio próprio? Quem aqui não precisa de se aplicar a bondade? Quem aqui não precisa de amor? Quem aqui não precisa de paciência? Quem aqui não precisa de afastar dos velhos pecados? Quem aqui não precisa de uma condução de vida diferente? Quem aqui não precisa de lutar dia após dia contra a sua carne? Quem aqui está satisfeito com a condução em que vive sem gerar guerra contra o pecado diário? Quem aqui consegue viver longe de toda a impureza do pecado e vive quase como o santo grau, vive como alguém que está longe de todas as adversidades da vida? Agora, quando essas adversidades batem na nossa porta, o que somos? O que temos feito? Quando o pecado nos encontra, quando o pecado aproxima de nós, o que temos feito? Que vida é essa em espírito que a gente diz viver e não vive? Que a gente não consegue lutar? Recebemos uma mensagem no grupo do Território Jovem que eu achei fantástico. John Piper vai dizendo o seguinte, as pessoas chegam umas para as outras e dizem, irmão, como tem difícil o nosso pecado, como é difícil viver Cristo, como é difícil viver todo esse evangelho. Irmão, é difícil mesmo, mas se nós não gerarmos guerra contra nós mesmos, se nós não gerarmos guerra contra a nossa carne, como que o fruto do Espírito sobre nós vai estar presente? Como que o fruto do Espírito vai ser algo cada vez mais vivo em nós? Irmãos, como que nós vamos conseguir viver uma vida com Deus se nós não guerrearmos contra a nossa vontade? Irmãos, nós estávamos dizendo isso no culto de jovens ontem, quem vai dizer para nós que lá fora o mundo não é bom? Quem é o cretino que vai mentir e dizer que o mundo lá fora não é bom para a nossa idade, para os jovens? Irmão, quem vai dizer para você que viver todas as práticas lá fora do mundo não é bom? Mas Paulo está dizendo o seguinte, quem vos convenceu de não insistir no evangelho de Jesus Cristo? Quem que botou na sua cabeça que é melhor dar um passo para trás no reino de Deus? Quem te convenceu que não é melhor orar? Quem te convenceu que o dízimo, a igreja está roubando dinheiro? Quem te convenceu que esse papo de Jesus é chato? Que esse papo de seguir mandamentos é chato? Irmãos, tudo isso faz parte de fruto do Espírito. Isso faz parte da graça maravilhosa de Deus.
Muitas pessoas não conseguem ver o fruto do Espírito porque as pessoas relacionam com Deus essas ações como relação de causa e efeito. Se eu jogar essa caneta no chão, ela cai. Mas, irmão, eu quero dizer para você, se você se aproxima em oração e ora, quem diz que o seu problema vai ser resolvido ou não? Quantas pessoas não estão no nosso meio e têm uma vida digna e não passa por dificuldades? Nós estamos achando que nós vamos dar um passo ao fruto do Espírito e que esse fruto do Espírito agora vai ser um poder nosso, que nós vamos agora ele soltar da nossa mão, do nosso olhar, de passar a mão no cabelo. O fruto do Espírito assim, que ele alcança todo mundo, como se fosse um poder da Marvel. Como? Relações de causa e efeito no ambiente celestial é inverídico. Prova disso a vida de Jó. A Bíblia conta que 2 anjos trouxeram Satanás perante Deus, e Deus chegou para Satanás e disse: olha, tu vistes meu servo Jó, homem bom aquele, esse é íntegro, esse não blasfema, pensa num cara bom. O diabo falou assim: é claro, você dá tudo para ele, o cara é o mais rico do Oriente, como que o cara vai blasfemar contra o Senhor? Esse cara tem tudo. Aí ele falou assim: então toma tudo, toma os bens dele, só não põe a mão na vida dele. Jó, a Bíblia conta, o homem mais rico do Oriente, o homem que tinha o altar no coração, um cara que acordava de madrugada e oferecia sacrifício pensando que os filhos dele teriam pecado, um homem que a Bíblia diz, quando Jó começa a profetizar a palavra de sabedoria, em Jó 35, 36, que ao ele entra na cidade, os idosos se aproximam dele, os jovens se curvam a ele. A Bíblia conta que Jó era um cara que cuidava de muita gente, um cara digno. Jó era muito rico, milhares de cabeças de gado, milhares de terra, e de repente Jó perde tudo. Aí chega uma notícia, Jó está lá no alpendre da casa dele, de repente chega um funcionário e fala: olha, os caldeus roubou tudo, botou fogo em tudo, os saduceus roubou tudo, pegou fogo em tudo. Jó perdeu tudo. Jó perdeu filho, perdeu dinheiro, perdeu terra, perdeu tudo. Jó tinha dentro do coração dele um altar que ele todo dia se colocava em sacrifício e oração, um homem santo, íntegro, elogiado por Deus, e de repente ele perdeu tudo. A sua mulher chega para ele e fala: que loucura é essa? Você tinha tudo e agora não tem mais nada, e continua curvado a Deus, orando a Deus, manifestando o fruto do Espírito. Que isso, Jó? Jó disse para ela: eu vivi esse tempo todo com o bom de Deus, e eu tenho que estar preparado para viver com o mal de Deus. A grande dificuldade de Jó é que Jó não lia o livro de Jó, porque a leitura que nós temos do livro de Jó é uma leitura de uma história que Deus colocou à mão. Talvez você não está lendo o livro que está sendo escrito na sua vida, porque a vontade de Deus está sendo cumprida na sua casa. Talvez você tenha chorado e você tenha encontrado dificuldades. Talvez você tenha encontrado milhares de dificuldades, porque você não está lendo a sua história. A sua história está sendo escrita por um Deus que tem o domínio de todas as coisas. E é nisso que nós temos certeza. A mulher de Jó pediu para ele amaldiçoar Deus, e ele ainda assim manifestou o fruto do Espírito. Ele ainda assim se conduziu em verdade. Ele ainda assim esteve à frente, manifestando bondade, longanimidade, paciência, retidão, amor, passando por toda a dificuldade dele. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Então Deus, cheio de orgulho, o livro de Jó conta que Satanás foi trago com 2 anjos, e Deus se orgulha e diz: eu te disse que Jó era o cara íntegro, perdeu tudo e continua me adorando, manifestando os frutos do Espírito. Eu te disse, Satanás. Ele falou o seguinte: então toca na vida dele, deixa eu tocar na saúde dele, deixa eu tocar no que ele tem de mais valor. Ele falou assim: toca, mas só não tira a vida dele. A Bíblia conta que Jó raspava o seu câncer, a sua lepra com telha. A Bíblia conta que Jó, ao entrar na cidade, as pessoas corriam dele, aquelas que se curvavam não chegavam nem perto. A Bíblia conta que Jó fedia. A Bíblia conta que Jó não conseguia, em momento nenhum, não parar de ter sangue no seu próprio corpo, lepra no seu próprio corpo, as piores doenças de pele. Jó foi raspando a sua cabeça com telha, tirando o seu cabelo com telha, diz a Bíblia. E Jó ainda assim, passando por tudo isso, depois de tudo, manifestou o fruto do Espírito.
Como antes de Jesus vir. Isso aconteceu milhares de anos atrás. Jó mal sabia de Jesus. Jó mal sabia dessa palavra da igreja dos Gálatas. E ainda assim ele manifestava o fruto do Espírito. A Bíblia conta que chegou 3 amigos e que os 3 amigos ficaram 7 dias em silêncio do lado de Jó. Eles, compadecidos com a tragédia, e aí eles começam então a falar. Por último, aparece Eliú, um amigo mais jovem, que gasta 2 capítulos na Bíblia pedindo licença para falar. Com licença, Jó, achei que viria dos nossos amigos mais velhos a sabedoria, mas vi que Deus me ungiu para dizer a você. Jó, com licença, eu sou o mais novo, licença, ouve-me agora, Jó. Jó, começa a me ouvir, Jó. Jó, eu vim com a palavra de Deus. E começou a trazer sobre a vida de Jó relação de causa e efeito, relação moral de causa e efeito. Olha, você está passando por isso porque você tem pecado oculto. Olha, você está passando por isso porque os seus filhos pecaram. Olha, você está passando por isso porque você se achava muito íntegro. E a Bíblia mais tarde, a partir do versículo 42 do livro de Jó, condena todas as relações de causa e efeito. Deus vai lá e pede para que os amigos de Jó façam sacrifício em prol da vida de Jó e adverte eles dizendo: o que vocês falaram? O que é isso que vocês trouxeram sobre a vida do meu filho? Que peso é esse que vocês trouxeram para a vida do meu filho? Irmãos, nós não vamos conseguir viver os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, tratando Deus de uma maneira onde Ele é obrigado a fazer algo. Olhando para Deus e achando que Deus é obrigado a fazer algo em nós. Achando que Deus é obrigado a ser manifesto com o fruto do Espírito, em que precisa ser uma condução diária nossa. Agora vem o escândalo de Jó. Queria convidar a igreja a abrir a Bíblia em Jó 19, aonde ele escandaliza o Velho Testamento inteiro, manifestando Jesus, inteiro. Jó 16, versículo 19, a Bíblia diz assim, Jó 16, Jó passando por tudo aquilo, a Bíblia diz que, Jó 16, versículo 19, Jó diz assim, capítulo 16, versículo 19, saibam que agora mesmo a minha testemunha está no céu, nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas nos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Pois mais alguns anos apenas eu vou morrer, eu farei o retorno. Meu espírito está quebrantado, os meus dias estão ficando pequenos, a sepultura me espera. A verdade é que zombam contra mim, tenho sentido o olhar de hostilidade. Dai-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem não, senão tu, me dará segurança? Jó está clamando no Velho Testamento, Deus contra Deus. E é essa matemática que nos salva, é a intercessão de Jesus Cristo em nós. Jó está pedindo aqui o fiador perante Deus. Jó não lia o livro de Jó, Jó não sabia o que estava acontecendo com ele, e mesmo assim manifestou o fruto do Espírito. Irmão, muitas vezes você não consegue perceber o que Deus tem feito na sua vida, porque não tem um manual onde você lê o que você tem feito, o que Ele tem feito. Ele deixou um manual de instrução, guia prático, que é a Bíblia, mas muitas vezes você não consegue encontrar resposta, muitas vezes você não consegue encontrar saída, muitas vezes você não consegue encontrar aquele que vai responder as suas perguntas, mas ainda assim Ele é Deus e está cuidando da sua história. E viver isso é necessário que o fruto do Espírito seja manifesto. E viver o fruto do Espírito é necessário insistência. É necessário que a nossa carne se curva. Irmãos, a nossa carne se curvar é a coisa mais difícil que existe. Irmão, é muito difícil sem Deus viver de maneira como nós estamos tentando viver. Quem vos convenceu que sem Deus é mais fácil? Os velhos pecados estão vindo à tona, as velhas mentiras estão vindo à tona, as velhas culpas estão vindo à tona, as velhas assobrações do pecado estão vindo à tona. O coração culpado, os ombros pesados, a religião tentando trazer
peso sobre você, isso vai acontecer sim, enquanto nós não começarmos a ver o fruto do Espírito, enquanto nós não começarmos a entender que há uma matemática no céu, que é Deus contra Deus em favor de nós. Irmãos, quando você chega numa imobiliária, quem quer ser fiador dos outros? Ser fiador dos outros é dor de cabeça, ser fiador dos outros é a coisa mais chata do mundo. O que Jó está pedindo aqui, no capítulo 17, no versículo 3, olha, Deus, me dá, seja o meu fiador contra Deus. Ele está pedindo um fiador. O nosso fiador, ele não alienou imóvel nenhum, ele alienou sua vida em prol de nós. Jesus alienou a vida dele em prol de nós. Como não lutar para afastar do pecado? Como não lutar para afastar das imoralidades diárias que nos corrompem? Tem muita gente que acha que está vivendo longe dos pecados dos 10 mandamentos. Tem muita gente que acha que é melhor que o outro porque não adora imagens. Mas quantas imagens nós não criamos e nós nos curvamos diariamente? Que seja o dinheiro, que seja o nosso pai, que seja a nossa mãe, que seja as mulheres com seus maridos, os maridos com as suas esposas, o trabalho. Tem gente que endeusa o trabalho. Tem gente que cria imagens sobre o trabalho, se curva perante o trabalho. Tem gente que não rouba, mas rouba a esperança da esposa, a esposa rouba a esperança dos filhos. Tem gente que acha que seguir esse evangelho é uma relação de causa e efeito. Eu quero dizer para vocês que não vem de vós, vem dele. A sua vida foi separada, escolhida, há um predestino para a sua vida, que é morar com Deus. E para isso nós precisamos de seguir com fé, com perseverança. O fruto do Espírito é isso. Ser paciente, amoroso e longânimo, ninguém nasceu com isso. Isso vem fruto de perseverança. Ninguém escolhe, não, agora eu vou ser bondoso. Agora eu vou ser bondoso. Os 10 mandamentos são muito claros. A gente acha que nós estamos cumprindo 6 e deixando 4 e falando, não, estou bem, está 5-4. Não, estou bem, está 6-4. Não, eu estou bem, está 5-3. Nós estamos vivendo uma relação com Deus de contabilidade moral. Nós estamos vivendo um relacionamento com Deus de contabilidade no dia a dia. A esposa diz para o marido, se a gente separar, 55% da culpa é sua. Se eu sair desse emprego, 70% da culpa é deles, porque eu me doei para esse emprego. O pai vai te bater agora porque você está fazendo isso e isso. 90% da culpa é sua. São contabilidades que não existem com o fruto do Espírito. Porque quando você tem o fruto do Espírito, eu falei isso mais cedo aqui hoje, fruto do Espírito, você é garçom de churrascaria. Vamos sair daqui todo mundo agora e vamos lá para chimarrão. Se não tiver um garçom servindo a gente, vira self-service. Se não tiver alguém suado, transpirando, oferecendo para a gente uma carne que a gente já comeu 1000 vezes, vira self-service. E no reino de Deus não existe self-service. Porque no reino de Deus a Bíblia diz que ninguém vai até Deus. É Ele que veio até nós. Porque nós somos impuros. Porque nós viemos do pecado. Porque o primeiro Adão já pecou. Nós somos igual aquele garçom de churrascaria que anda com aquele espeto de fazão. Sabe aquele fazão que a gente sabe que é asinha de frango? Você fica na churrascaria, dá 1 às 3, ele passa na sua mesa 8 vezes, ninguém comeu aquilo. Mas ele está lá, ele continua passando, fielmente. E ele insiste em dizer que é fazão, só que a gente sabe que é asinha de frango. A gente é aquele garçom que sofre diariamente paciência, longanimidade, bondade. A gente está aqui para servir os outros. Isso sim é fruto do Espírito. Isso sim é fruto do Espírito. E fruto do Espírito está mais relacionado à perca do que ganho. Os frutos do Espírito estão mais relacionados a perder do que ganhar. Tem gente que acha que ganhou sendo amoroso. Ô irmão, fruto do Espírito é tomar um tapa na cara e virar a face, assim a Bíblia diz. Fruto do Espírito é uma mulher se calar numa discussão e botar o joelho e orar. Fruto do Espírito é o marido honrar a vida da sua esposa. É dar 2 passos para trás e perder. E saber que tinha muita vontade de fazer várias coisas, mas não faz. Fruto do Espírito é os filhos fazer silêncio numa discussão com os pais. Fruto do Espírito é nós nos submetermos àquilo que é a vontade de Deus. Ontem a Maressa pregou isso para nós. Quando nós estamos numa relação com as pessoas pregando o Evangelho, o compromisso não é das pessoas. Quando a gente convida alguém para estar aqui, o compromisso não é das pessoas. Quando a gente sai aí de fora e vai para a igreja, e vai para casa, e vai para um monte de lugares, o compromisso não são das pessoas. O compromisso é de quem entende compromisso, é nosso. O compromisso
do seu marido que nunca quer vir à igreja, não é dele, é seu, porque você é que conhece a palavra. E não adianta ficar com falatório, sendo que ele não consegue ver ações. Irmãos, domínio próprio, domínio próprio. Eu queria comprar domínio próprio. Eu queria ir num supermercado e comprar domínio próprio, para não ir de 0 a 100 em situações que me deixam totalmente vulneráveis àquilo que é minha carne. Irmãos, eu tive num velório há pouco tempo atrás, na casa de um irmão, e esse velório tocou muito no meu coração, porque eu vi como as pessoas estavam desesperadas por aquela morte, por aquele sentimento, por aquela dor. Irmãos, eu sei que isso é dolorido, eu sei que a morte é algo dolorido, irmãos, mas o fruto do Espírito nos ensina a lidar com muitas ações diárias, que não é qualquer coisa que nos golpeia. Você está dizendo isso porque não é com você. Foi com Jó antes da morte de Jesus. Jó tinha tudo. Jó comeu do bom e do melhor. Jó tinha todo o interesse mútuo na terra. Jó era muito importante. Jó raspou sua cabeça em feridas com telha e não negou a Deus e manifestou o fruto do Espírito. Muita gente tem pregado o fruto do Espírito em Gálatas como se fosse algo que nós vamos ter todos os dias, como se nós vamos conseguir lutar todos os dias para ter, e nós não vamos. Não é fácil ter os frutos do Espírito do nosso lado dia após dia, não é fácil. Para finalizar, abre a Bíblia no livro de Jó 42. A Bíblia diz em Jó 42 o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor. Jó passou por tudo isso, sofreu pressão de todos os seus amigos. Jó 42, ele diz o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Irmão, eu quero dizer isso para você: nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Aqueles que nasceram em Deus, aqueles que Deus colocou na sua vida. Irmão, pode passar o que for, pode passar qualquer tempestade, as pessoas podem fazer macumba, as pessoas podem mandar matar, as pessoas podem apresentar para qualquer entidade no mundo espiritual, as pessoas podem fazer o que for contra a sua vida, que os planos de Deus vão se cumprir na sua vida, porque Ele não é filho do homem para mentir. Isso vai ser cumprido, a sua casa vai ser restaurada, os seus filhos serão restaurados, o seu casamento vai ser restaurado, sim, porque isso é fruto de Deus, e quando Deus coloca a mão, Ele endireita qualquer coisa, seja no amor ou na dor. Os planos de Deus vão se cumprir, sim. Vai vir luz sobre os pecados serão visíveis e o plano dele será cumprido. Os planos dele serão cumpridos na sua vida, sim. Jó passou por tudo isso, chega perante Deus, a primeira coisa que ele diz é: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Deus perguntou isso para ele. E aí Jó responde: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas, coisas que eu não poderia saber. Tu agora me disse: escute-me e eu falarei. Vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo em pó na cinza. Sabe o que Jó disse? Eu tinha tudo seu, eu tinha tudo que o Senhor me deu, e depois de tudo isso, a única coisa que eu sei é, eu achei que eu via, eu achei que te conhecia. Quantas vezes a gente não passa por milagres, Deus vai respondendo as coisas, e a gente começa a ser surpreendido com a voz de Deus. Se isso não tem acontecido na sua vida, fruto do Espírito, a perseverança de insistir, ela está pequena. Vocês acham que foi fácil para Jó, sem fazer nenhum exame de pele, sem ir lá no COT tratar, sem tomar um Dorflex, sem tomar uma Novalgina, sem ter uma gaze para limpar o corpo? A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, não foi pouca coisa. A Bíblia diz que ele perdeu tudo, e ele chega no final e diz isso. Agora chega um epílogo no versículo 7, que a Bíblia diz: depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também Elifas de Temá, os amigos de Jó: estou indignado com você e com seus 2 amigos. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até Jó, leve 7 novilhos, 7 carneiros, e eles apresentarão
em holocaustos, em favor de vocês mesmos. Meu servo vai orar com vocês, eu aceitarei a oração dele, e não farei o que vocês merecem, pela loucura que vocês cometeram. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifas de Temá, Bildade de Suá e Zofar de Namate fizeram o que o Senhor ordenou, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor tornou novamente-lhe próspero, deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Todos os seus irmãs e irmãos, tudo que havia conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. O consolaram, o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido com ele. A cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos, 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Queze e a terceira de Querem Apuque. Em partes daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e o seu pai lhe deu herança junto aos seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, e viu seus filhos e os descendentes até na 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Está aqui um homem que viveu o fruto do Espírito, muito mais difícil que nós, porque sobre a vida de Jó não tinha graça, não tinha o sangue de Jesus derramado. Jesus morreu muitos anos depois do livro de Jó. Jó não tinha o Consolador, aquele que ao chorar te consola no seu quarto. Jó contendeu com Deus, em Deus, contra Deus. Jó pediu Deus contra Deus, porque Jó não sabia que tudo que ele estava passando foi Deus que permitiu, e ele pediu um fiador perante os céus. Dai-me um advogado. Irmãos, não é fácil a gente viver todos os dias aqui dentro, não é fácil a gente viver todos os dias lá fora, mas irmãos, vai ser muito mais difícil se alguém te convencer que longanimidade, paciência, esperança, amor, benignidade, bondade não vale a pena. Precisa valer a pena, precisa valer a pena. Nós precisamos de insistir nisso. Domínio próprio. Gálatas 5, pode abrir a igreja. Gálatas 5, 22, a Bíblia diz, Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Amados, quando a Bíblia diz que o fruto é o amor, irmãos, não ache que isso é fácil. Amar o inimigo, amar o indecente, amar o que me humilha, amar o que me persegue. A Bíblia diz, alegria na tristeza, alegria na doença, alegria nas condições mais miseráveis, alegria na dor, alegria num leito, alegria num velório. A Bíblia está dizendo paz, irmãos. Quem hoje tem paz? Quem hoje consegue deitar e dormir em paz, em meio a tantas guerras diárias que nós enfrentamos? A Bíblia diz paciência, paciência. Irmãos, quem hoje consegue manifestar paciência como o copo d'água, como o ar que nós respiramos, irmãos? Quem consegue olhar para sua esposa, a esposa olhar para os seus filhos? Quem consegue hoje, os filhos olhar para os seus pais, para os seus professores? Quem consegue hoje ter paciência? Amabilidade, bondade, fidelidade. Irmãos, ter fidelidade hoje, ser fiel, não é receber em troca. Ser fiel é fazer a sua parte independente de qualquer coisa. Mansidão e domínio próprio. Aí a Bíblia diz algo que escandaliza o nosso mental, o nosso intelecto, a nossa forma de pensar. Ela diz que contra essas coisas não há lei, não há pastor, não há igreja. Ela está dizendo que não há nada contra essas coisas. Não há. Os que pertencem a Cristo espremeram, essa palavra crucificaram, no grego ela está dizendo, espremeram a sua carne, espremeram as suas paixões e os seus desejos.
Irmão, todo mundo aqui é apaixonado em algo. Todo mundo aqui tem algo que a gente sabe que se a gente ficar 10 minutos pensando nisso, vai dar errado. Nós passamos pelas mesmas coisas. Queria orar pela sua vida. Queria orar. Eu queria orar não para que você tivesse mais fruto do Espírito, não, porque isso é diário, isso é uma experiência que você vai ter diária com Deus. Eu queria orar para que você tivesse força para perseverar. Amados, perseverança no fruto do Espírito é igual fazer dieta. Quem aqui já começou uma dieta e ela não durou 20 minutos? Um mês? Irmãos, perseverar no reino de Deus é a coisa mais difícil que existe. Sabe por quê? Porque as suas faculdades mentais, Deus preservou elas. Você sabe por que que nessas igrejas eles expulsam o demônio das pessoas? Porque o demônio, ele não pede licença, ele entra na pessoa. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse, numa carta a uma das igrejas, que eis que estou à porta e bato. Jesus, Deus, o Espírito Santo, não trabalha com nenhuma maneira de indução sobre o nosso intelecto. Ele quer uma crença que primeiro convença a nossa forma de pensar, metanoia, uma mudança de mente. É isso. Isso é maravilhoso. É um Deus que me criou, me comprou, é meu fiador e permite que eu entenda o seu modo de agir. E Ele vai agir na sua vida hoje. A partir de amanhã, a partir daqui 20 minutos, Ele precisa agir na sua vida. Ele precisa. Amados, eu tenho os mesmos problemas que vocês. Talvez me falta mais domínio próprio do que muitos aqui. Mas eu não posso desistir de perseverar nesse evangelho, nunca, porque fora dele eu estou morto. Não há outro evangelho, não há ninguém que possa me convencer de outro evangelho. Amém? Queria convidar os nossos irmãos para orar com as pessoas aqui à frente. Eu queria que vocês fechassem os olhos, porque eu vou orar por você, e eu quero que você dê um passo à frente, eu quero que você venha pedir oração, não venha agora, eu quero orar por você antes, eu quero que o seu intelecto entenda que você precisa dar um passo de perseverança, eu quero que o seu intelecto dê um passo à frente, que não seja por pressão, por violência, mas que seja por uma visão de Deus. Espírito Santo, convence a tua igreja da esperança, da perseverança, nos ajuda a orar com esses irmãos, nos ajuda a tirar eles da cadeira, sem timidez, com ousadia, com desejo grande, de dar um passo contra Deus, esses pecados ocultos, essa falta de esperança. Irmão, se Deus estiver tocando o seu coração e você fizer aí algo mental, vem à frente, nós vamos orar com você. Espírito Santo, convence a igreja do pecado, do juízo, convence a igreja que ela precisa de buscar o fruto do Espírito, convence a igreja, convence Espírito Santo, haja nas faculdades mentais da sua igreja, haja na mente da sua igreja, age na mente de cada um, Pai. Oh Deus, oh Deus, oh Deus.